Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Antes de tudo, eu queria agradecer a todas as pessoas que mandaram mensagens torcendo pelo bem do meu doguinho. A cirurgia dele foi ótima, foi super rápida e ele tá se recuperando super bem. Na verdade, ele tá se recuperando, podia estar se recuperando melhor. O problema é que ele não entendeu que cortaram um pedaço do fêmur dele. Então ele quer pular e quer girar e quer sair correndo e não pode, e às vezes dá uma machucadinha. Mas tá indo bem, tá se recuperando, tá reaprendendo a levantar, tá reaprendendo a correr, porque andar ele já tá andando super bem. Os pontos estão ótimos, estamos cuidando muito bem dele. E queria agradecer realmente assim, de coração, a todo mundo que me mandou mensagem, as pessoas que não mandaram mensagem, mas que mesmo assim torceram para que tudo desse certo e compreenderam porque eu precisava desse tempo para focar totalmente nele e na minha família, tanto porque eu e o André nós somos muito dependentes emocionalmente dos nossos pets e a gente realmente estava meio que bem mal da cabeça, na ansiedade assim no talo, e ter esse apoio de vocês foi super bacana, super importante. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Segunda coisa, vou já anunciar aqui que esse mês a gente realmente vai ter, no final do mês, o episódio especial, na última quinta-feira do mês, que é de quadrinho. E eu vou tentar fazer toda a última quinta-feira do mês um especial de quadrinho. Menos em outubro, obviamente, que a gente tem o especial de Halloween e tal. Então, agosto, setembro, novembro e dezembro, vamos ter um quadrinho no final da última quinta-feira do mês, final do mês. E para completar, já que eu tava já devendo um episódio pra vocês, nessa quinta-feira vai sair um episódio especial de musical. Eu fui assistir um musical que eu adoro, que eu já tinha assistido de maneira escusa, da versão na Broadway, que é o Jersey Boys, que estreou recentemente aqui em São Paulo. Fui assistir o Passadão e assisti a estreia deles, então vou fazer aqui também, nessa quinta-feira, episódio especial de teatro musical, tá certo? Então acho que a gente vai ter aqui alguns episódios especiais, tô avisando porque eles já estão bem encaminhados, não tem como eu dar pra trás nesse caso. Dito isso, todos os recados entregues, vamos ao livro de hoje. Não, um livro é um conto, na verdade, é um conto que eu devia ter trazido na semana que eu resolvi parar, que é um conto que eu li há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, assim, eu nem conheci o André ainda, e só com o André eu tô há 12 anos. Então foi muitos anos atrás, quando eu comecei a ler muito desse autor, que foi um autor que a gente já trouxe aqui, e é um autor que a gente precisa lembrar sempre de separar a pessoa da obra. Eu tô falando de O Chamado de Cthulhu, ou Clayton, como você deseja chamar, porque eu já vi gente falando Cthulhu, Cthulhu, Chútulo e Clayton, então vamos chamar de Clayton aqui, que eu acho que é mais abrasileirado. O Chamado de Cthulhu, do H.P. Lovecraft. Ele vai escrever esse conto em 1926, mas vai publicar na Weird Tales, aquela revista aqui. Se você curte Li no Livro, já ouviu falar dela. Ele vai publicar na Weird Tales em 1928. Esse conto, ele é dividido em 3 partes. Ele é baseado, a primeira parte dele é num sonho que o Lovecraft teve, né? E aí ele pega isso e transforma nesse conto de três momentos. Particularmente, toda vez que alguém me fala assim, porque essa história vem de um sonho que eu tive, percebi que era um diamante não lapidado e resolvi escrever, eu nunca vi algo bom sair disso. Isso aqui é exceção que comprova a regra, porque esse conto ele é muito bom. Quando eu era menina e li... Menina não, né? Devia ter, sei lá, uns meus 22, 23 anos. Quando eu era nova e eu li esse conto, eu tive uma impressão dele. E essa impressão persiste agora nessa releitura, que foi feita por audiobook, por sinal. Ela persiste. Qual é essa impressão? Que é um conto muito bem construído, a forma com que a história vai se desembrulhando é a pérola do conto, porém o final é coito interrompido. Para mim o final é muito, muito, assim, down. E aí eu acho que é a parte ruim desse conto. Porém, é um final em aberto que permite que o autor, se quisesse, poderia revisitar essa situação, essa história quando ele quisesse. Enfim, vamos a então o que interessa, que é o conto em si. Lembrando que, quando a gente fala de conto, eu conto a história do começo ao fim, vai ter spoiler. Vou tentar colocar as duas
como eu falei, é uma história dividida em 3 partes. As 2 partes, finais para a segunda parte desse episódio, e dessa vez eu não vou falar a biografia do Lovecraft, porque eu fiz um episódio sobre Lovecraft que eu fiquei aqui falando dele 48 minutos, da biografia dele do início ao fim, então não é necessário que eu volte a isso. Aliás, eu fui procurar e percebi que o episódio que eu falo do Lovecraft é o episódio do A Cor que Caiu do Espaço, que foi publicado em agosto de 2024. Então, aqui, quase um ano depois, a gente tá voltando pro Lovecraft. Olha só, isso é um sinal. Não é não, mentira. Enfim, sobre o que se trata o Chamado de Cthulhu? Ele é um conto investigativo. Você tá na pele, você quer dizer, vai acompanhar um narrador. Esse narrador tinha um tio, que era um arqueologista, um professor, tal. Esse professor, já velhinho, vai ter um encontro no cais ali, numa região de cais, com um suposto marinheiro negro, porque vamos lembrar que o Lovecraft tinha um problema com pessoas racializadas, e esse homem negro vai empurrar ele vai cair, bater a cabeça e morrer. E aí esse narrador vai então, né, com essa coisa do luto e tal, atrás do trabalho do tio, organizar as coisas do tio, né, porque falecer, se você já teve alguém que faleceu na família, você sabe que essa é uma das partes mais dolorosas que tem no luto, né? Você separar roupa, separar sapato, livro. Eu sou noiada com morte, então eu já deixei tudo escrito, bonitinho, quem vai ficar com o quê, pra onde tu joga fora, pra onde tu manda as coisas, o meu já tá tudo pronto. Só falta do André fazer isso, enfim. E aí ele vai em busca dessas coisas do tio e ele encontra uma série de notas e artigos de jornais e tal que levam ele a crer que o tio dele estava no encalço de um culto a uma entidade antiga, maligna no mundo. E aí meio que a gente vai aos poucos, a cada nota que ele vai pegando desses papéis e lendo pra gente, acompanhando a descoberta dele. Isso pra mim é a coisa mais fantástica do livro. É a coisa que faz também com que eu entenda o fato com que essa obra tenha inspirado tantos jogos. Você tem o RPG do Chamado de Cthulhu, você tem Arkham Horror, Edric Horror, você tem jogo de videogame, que são jogos de board games, esses que eu citei, né? Você tem jogo de videogame, porque realmente é uma situação que instiga o leitor e é muito fácil de adaptar e trazer para dentro de um jogo. Vamos lá, o que ele descobre nessas anotações e nessas coisas do tio dele falecido? Ele descobre, primeiro de tudo, uma figura octópode, né, que tem parece um invertebrado ali, uma criatura que parece um polvo gigante. E aqui, quando eu estava pesquisando, aparentemente você tem influências de Kraken na história, influências de figuras mitológicas nessa história que inspiraram o Lovecraft a fazer o Cthulhu desse jeito. Aí ele vai descobrir também que essa figura, que é na verdade uma figura de barro, assim, uma carinha meio artesanal, né? Ele vai descobrir que essa figura foi feita por um estudante de Rhode Island. E esse estudante é uma pessoa muito excêntrica, porque ele tem, desde criança, sonhos com situações e coisas cósmicas e dark e tal. E é quando ele meio que vê essa criatura nos sonhos dele, começa a fabricar essas pequenas estátuas, né? São várias que você vai encontrar durante o conto. Aliás, acho que o começo dessa primeira parte se chama o horror, The Horror in Clay, que eu acho que é o horror em barro, uma coisa assim em português, enfim. Aí você vai ter mais uma nota, onde você vai descobrir que um policial, há um tempo atrás, chegou. A gente está falando de uma história que se passa entre 1924 e 1925. Então, antes disso, um policial trouxe uma segunda figura, parecida com aquela que ele encontrou entre as coisas do tio dele, e para um encontro de arqueólogos. E ele falou assim: olha, eu trouxe essa figura para vocês porque essa figura estava numa batida que a gente fez, onde a gente encontrou um grupo de 52 homens ocultistas. E esses homens estavam performando um ritual macabro, onde eles mataram mulheres e crianças. Acho que eles mataram 5 e 47 foram presos. E entre essas pessoas, no meio desse ritual, tinha essa figura. A gente queria, nós da polícia, nós queríamos saber, então, se vocês têm noção do que
essa figura vem, de onde vem essa figura, porque, né, pra gente saber se vai ter mais pessoas em perigo e tal. E para você saber a história dessa figura, eu peço que você, então, aguarde após o nosso intervalo. Opa, opa! Já já o episódio continua. Mas antes, queria te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Então, preciso da sua ajuda. Clica no botão de compartilhar e compartilhe esse episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. Me ajuda muito. Obrigada! Pois muito que bem. Quando esse inspetor de polícia traz essa figura, um dos arqueólogos ali, o único na verdade, fala assim: olha, eu conheço essa figura. Há muito tempo atrás, a gente está falando agora de 1860. Lá em 1860, eu descobri que na costa da Groenlândia existia uma tribo de esquimós que era temida pelos outros esquimós. O que essa tribo tinha? Eles eram adoradores desta figura, e o nome dessa figura é Cthulhu, ou Clayton. Mas assim, gente, sem brincadeira, não existe forma certa ou errada. Isso é uma coisa que eu descobri recentemente. Não existe forma errada de falar a palavra Cthulhu. Por quê? Quando Lovecraft escreve esse conto, ele escreve para que essa pronúncia, tanto que o tio do nosso narrador, ele é linguista, tá? Essa pronúncia, ela seja uma pronúncia muito fora da casinha, porque é uma pronúncia que supostamente vem de tempos de outra dimensão, de um horror cósmico, papapá. Então, não tem forma certa lá. Não tem forma certa de falar Cthulhu. Então fala o jeito que você quiser, que você se sentir mais confortável, tá bom? Não se cobre tanto. Enfim, aí esse professor, que é o professor Webb, fala assim, então, essa galera lá na Groenlândia, eles são esquimós, e eles adoravam essa figura chamada Cthulhu. E aí, passa mais um tempo, a gente vai ter uma nova nota, que é um artigo, na verdade, de jornal da Austrália, onde é contado que há muito tempo atrás, quer dizer, não muito tempo atrás, um pouco mais recente, houve um encontro de 2 navios, um chamado Emma e outro chamado Alerta. O Emma era um navio que estava por lá, precisava passar lá para uma área do oceano, e esse navio chamado Alerta estava tentando impedir o Emma de passar. Quando o capitão do Emma falou assim, não, meu filho, tá louco? Eu vou passar sim, você não é dono do mar. O pessoal do Alerta atacou com um canhão o pessoal do Emma, fazendo com que esse navio afundasse. Só que antes de que ele afundasse, o pessoal do Emma conseguiu entrar no Alerta e matar todo mundo. Então, o pessoal do Emma estava no Alerta agora e começaram, então, a seguir viagem. Essa viagem que ele segue, ele faz com que o navio pare em uma ilha. Tem as coordenadas dessa ilha no conto, mas não adianta você jogar no Google Earth, tá? Porque você não vai encontrar nada. Mas eles falam, por sinal, que nos mapas não mostra nada, né, nos mapas, mas que eles conseguiram enxergar essa ilha. E essa ilha, ela é uma ilha muito louca, porque é como se fosse uma cidade muito antiga. É até dito que essa cidade é feita com uma técnica de alvenaria de civilizações antigas, tipo os maias e tal, que eram muros, fortificações feitas com blocos de pedra que não usam argamassa, eles são encaixados. E lembrei agora de Pablo e Luizão fazendo... Vocês já assistiram Pablo e Luizão? Assista Pablo e Luizão, especialmente o primeiro episódio, que é o episódio do muro. Vocês vão se lembrar de Cthulhu nesse episódio. Enfim, e aí eles têm essa argamassa, essa montagem de fortificações que não usa argamassa, na verdade, e que é típica também dessa cidade, dessa ilha que tem essa cidade. E essa cidade tem uns ângulos estranhos, e tem um musgo, e as coisas são meio malucas. Eles falam muito sobre ângulos não euclidianos, umas coisas assim. Enfim, essa cidade é a cidade de Rie. Eu falava Riley antigamente, mas hoje eu acabei de jogar no Google, no YouTube, eu descobri um rapaz ensinando como fala, e é Rie, que significa, seria a cidade dos antigos, dos deuses antigos que
que tem muitos nas histórias do Lovecraft, como o próprio Cthulhu, Shub-Niggurath. Enfim, eu já gravei algumas vezes esse nome, vai assim mesmo agora. E essa cidade é uma cidade onde aquele menino que fazia as estatuazinhas lá no começo da história sonhava. Lembra que eu falei assim, baseado nos sonhos que ele tinha? Essa cidade ele viu nos sonhos dele. E essa cidade que o pessoal lá do EMA, que agora estava no alerta, que é um barco super fortificado, chega, eles saem andando, tentando entender aquele local, e eles vão parar num portal. Só para vocês entenderem que eu percebi que eu pulei. Como é que o nosso narrador está sabendo de tudo isso? Estava constando tudo isso lá na matéria do jornal australiano? Não, na matéria do jornal australiano estava constando que teve esse embate entre esses dois navios, todo mundo morreu e só sobrou um das duas tripulações. E esse cara foi encontrado segurando uma estatuazinha. Então a gente tem 3 estátuas ao todo. A que o narrador encontra nas coisas do tio, a que o policial vai mostrar lá no encontro de arqueólogos, e essa que foi encontrada com o sobrevivente do naufrágio. E aí, quando ele vê essa estátua, ele fala assim, pô, tem alguma coisa a ver então. Aí ele vai atrás desse cara, ele descobre que esse cara, na verdade, foi meio que morto por 2 marinheiros, não fica muito claro, e a esposa dele, que é norueguesa, entrega pro nosso narrador isso que eu tô contando pra vocês, que é uma narrativa que ele escreve em inglês para que ela não consiga ler. Porque como ela é norueguesa, ela não sabe falar inglês, ela não consegue ler o que está escrito. E aí é quando o nosso narrador vai contar pra gente o que estava lá. E é quando a gente descobre esse lance de como houve a briga dos navios, ou que um naufragou, que eles foram parar na ilha. E a gente descobre que nessa ilha eles vão encontrar um portal de pedra gigantesco, e esse portal, isso aí é Deus Ex Machina. Eles, por um acaso do destino, vão conseguir abrir esse portal, ativar esse portal. E desse portal emerge Cleitinho da Massa. Sim, o grande Cleitinho da Massa, que aqui é muito louco, porque por mais que o Lovecraft bata muito na tecla, é impossível de escrever, porque ele quer que você, na verdade, crie dentro da sua cabeça aquilo que poderia te dar o maior pavor do mundo, que é um recurso narrativo muito comum e muito legal quando é bem feito, que o autor, roteirista, ele sugere para o espectador ou para o leitor esse mal, essa situação horrível, essa criatura horrenda, e aí deixa com que o espectador, o leitor, desenhe na sua cabeça baseado naquilo que mais lhe dá medo ou mais lhe dá horror. Por mais que o H.P. Lovecraft tente fazer isso aqui, ele acaba descrevendo coisas. Então você sabe que ele é uma criatura verde, ele é uma criatura gigantesca, é uma coisa meio do tamanho de uma montanha. Você sabe que ele é gelatinoso, principalmente porque ele fala das garras moles que ele tem. É uma coisa que ele é uma coisa meio Kraken mesmo, porque ele tem uma cabeça de octopo e ele meio que se arrasta, vai se arrastando e tal. Os homens saem correndo, a galera do EMA que tá no alerta meio que sai correndo ali. 2 deles escapam, que é o norueguês e mais um. Só que o Cthulhu tá atrás deles. E aí eles conseguem subir no barco, tão saindo, o Cthulhu entra na água atrás deles. E aqui vem pra mim, que assim, eu já tava achando o final fraco desde o momento em que eles ativam o portal sem querer querendo. Mas aqui pra mim é o pior, porque você passa um tempo bom dessa leitura com o H.P. Lovecraft falando pra você, é um terror horrendo, é uma criatura poderosa, é um culto que desterra em massa, 52 homens fazendo um único ritual pra trazer essa criatura de volta, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então você tá com o hype pra essa criatura aparecer lá em cima. Quando ela aparece, ela é o geleia dos caça-fantasmas, só que grande. E aí, pra completar, quando o Cthulhu entra na água pra ir atrás dos caras, o Gustafsson, que é o norueguês, ele vira o barco na direção do Cthulhu. E lembra que eu falei que o Alerta ele é um barco muito armado, porque ele é feito para destruir outros barcos. E ele tem não é um arpão, é tipo gente, eu não sei nada de náutico, tá? Então não sei o nome desse treco. É tipo um espinho gigantesco que fica bem na ponta do navio. E esse dele ainda é coberto de metal e tal. E aí ele vai pra cima do Cthulhu e ele consegue enfiar
esse negócio jogando o barco na direção do Cthulhu na cabeça do Cthulhu, que explode. Então, além de tudo, é como se ele estivesse explodindo um balão. Eu achei esse final muito ruim, cara. Muito ruim. A André acabou de falar assim, nossa, é igual a Pequena Sereia. Exatamente, é igual o final de Pequena Sereia. Que é assim que o príncipe Eric destrói a Úrsula. Que é uma octopus também, né? Vamos lembrar. E aí o que acontece é que ele explode, e aí os caras conseguem sair, conseguem ir embora. Um deles vai acabar morrendo no percurso de retorno, mas antes eles olham para trás e conseguem ver que os pedaços de Cthulhu estão se reagrupando. Acaba então o conto com o nosso narrador falando assim, poxa, muito provavelmente eu vou morrer também, porque todo mundo que começa a investigar isso morre, né? O norueguês morreu no encontro com dois marinheiros. O meu tio morreu no encontro com um marinheiro. E provavelmente agora o culto de Cthulhu tá sabendo de mim e tô na mira deles. E fica em suspenso o que aconteceu com o Cthulhu, já que ele estava se reagrupando. E o nosso narrador fala, olha, provavelmente ele voltou para as profundezas de onde ele veio para conseguir se curar e depois, um belo dia, voltar para a Terra e dominá-la ou consumi-la. E aí acaba o chamado de Cthulhu. Mais uma vez, é uma história que a condução é muito bacana, é muito bem feita. O problema é que o final não corresponde ao hype que o autor consegue criar para esse momento tão importante que é a revelação desse grande vilão que é o Cthulhu. Acho que não acompanha. E a forma com que ele mesmo que não seja derrotado em definitivo, a forma com que ele é derrotado é uma forma muito besta na minha concepção. Né? Se você for ver isso, é tipo 2 caras, um deles quase morto, num navio, matou, sabe? Então não representa pra gente um real perigo. Então é por isso que eu acho que assim, eu se fosse o HP Lovecraft, primeiro que eu ia tirar várias coisas assim, do tipo, era um marinheiro preto, negro, né? Porque eram uns esquimós, né? Ia tirar toda essa porcaria aí racista. Mas eu, com certeza, teria feito um outro final, um final muito mais em aberto. Um final de, na verdade, o retorno de Cthulhu não acontece e concentraria o perigo nos seus ocultistas mesmo, que até aquele momento representam muito mais perigo, né? Muito mais, eles matam crianças e mulheres do que o surgimento do antigo em si. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi um episódio muito rápido. É o que eu consegui ler nessas últimas semanas. Eu tenho estado muito ansiosa nas últimas semanas. Eu não tenho conseguido ler. Aliás, eu também não tenho conseguido dormir. Tem noites que eu consegui dormir 1h50 só. Então, sei lá, não sei nem como tô viva aqui. Mas as coisas estão melhorando. Muito obrigada mais uma vez para quem me deu apoio. E principalmente meus amigos, principalmente meu marido maravilhoso e vocês. E esse apoio, vocês não têm ideia como é importante para que a gente consiga de vez em quando dar uma respirada e poder trazer mais coisas para vocês. Quinta-feira sai mais um episódio, como eu falei. Se você gostou, por favor, compartilha com seus amigos esse aqui. Tem um botãozinho aí de compartilhar que você consegue mandar para os seus amigos no WhatsApp, nas redes sociais, no Telegram, onde você quiser. Nós temos também o meu Instagram, que é o @liviamude, se você quiser fazer algum comentário, sugestão, enfim. Com educação, senão, além de bloquear, vou te denunciar, tá bom? Pro Instagram. E você também, por favor, volte aqui todas as segundas-feiras às 17 horas. Hoje nós temos sempre novos episódios, tá certo? Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.